Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de Geografia focada no concurso da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, comigo, professor Querente Santos. Amados meus, a aula de hoje é uma aula altamente tranquila, chamada de escala, cadê aqui, ó? Escala cartográfica. Este assunto você estuda desde lá do seu ensino médio, beleza? Muito tranquilo esse assunto, certinho? Não se apavore que ele é verdadeiramente muito tranquilo, tá? Quando a gente fala de escala cartográfica, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que isso significa. E ela significa uma representatividade em tamanho de escala real, ou seja, quanto que um mapa do Brasil é reduzido para representar a área real do Brasil. Então a gente faz um trabalho de escala e reduz até chegar no mapa que você consiga carregar em sua mão, ter no seu livro, ter no seu caderno, ter no Atlas, ter em algum lugar. E aí aquele mapa ele tem uma redução em escala ao tamanho real do Brasil. Beleza? Óbvio, né? Que isso vai acontecer, que a representatividade vai ser aí uma escala menor em relação ao real. Né? Eu não tenho como representar o Brasil em um mapa, em um pedaço de papel maior do que o Brasil. É óbvio que o pedaço de papel vai ser menor do que o Brasil. Então eu faço isso pela escala. Se eu aumento a escala real daquele valor, eu vou chegar exatamente na área do Brasil. E assim é feito com qualquer tipo de área. Então, bastante simples. A primeira coisa que nós temos que saber, então, é como que nós representamos essa escala. E essas escalas, elas são representadas de duas formas. A primeira forma é a escala numérica. A escala numérica. A segunda forma é a escala gráfica. Ok? Então, existem duas formas de representação dessa escala nos mapas. A primeira forma, a escala numérica. A segunda forma, a escala gráfica. Você tem que lembrar desses dois termos, a numérica e a gráfica. De boa? Como que elas funcionam? Muito simples. Toda escala numérica ela vai ter assim, vai ter um númerozinho aqui, aí depois vai ter 2 pontos e depois um outro número depois dos 2 pontos. É assim que ela vai funcionar, beleza? Então, você tem uma escala numérica lá, ela vai ser colocada dessa maneira, ok? Agora o que a gente tem que saber é o que eles significam. O que significa é o seguinte. O primeiro númerozinho, o 1, ele é o numerador no mapa. Ele é o numerador no mapa. Este 1, ele é 1 centímetro. Beleza? Então, bem simples, ele é 1 centímetro. O que ele está dizendo? Que no mapa que está sendo representado, este 1 centímetro, ele representa uma escala real, que é a escala do denominador, no valor de 50 mil centímetros. Nessa representação aqui. Perfeito? Então, o mapa, ele é uma redução em 50 mil centímetros a área real. Entendemos? Conforme essa escala numérica que é apresentada a nós. Simples, bastante simples. Beleza? E a escala gráfica? Também muito tranquila. Basicamente, você olha e você claramente vê o que está acontecendo aqui. Né? Então, você vê aqui 0, 3, 6, 9 quilômetros no final e um espaçozinho em cada um deles. E embaixo, uma outra forma de representar, escrito quilômetros embaixo, 0, 3, 6 e 9. É um gráfico. Tá? E aí, óbvio que você já entendeu que dentro de cada um desse espaço aqui, ele significa aí 3 quilômetros. 3 quilômetros. Perfeito? Então, cada um é 3 quilômetros. Este espaçozinho aqui, que aqui não tem como fazer, mas se você pegar uma régua dentro de uma escala real, né, você vai ter aqui nesse espaçozinho 1 centímetro. 1 centímetro.
Então isso significa que dentro desse 1 centímetro, ele está representando 3 quilômetros. Então essa escala gráfica aqui demonstrada para nós é uma escala de representatividade de 9 quilômetros. De 9 quilômetros em 3 centímetros, porque cada centímetro, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Dentro de cada centímetro tem uma representação de 3 quilômetros. Então, a escala gráfica de 9 quilômetros em 3 centímetros. Isso é a escala gráfica. Simples, mole, de boa. Entendemos os dois modelos? Importante você saber que existem esses dois modelos, ok? Então, agora vamos complicar um pouquinho. Primeira coisa que você tem que lembrar. Informaçãozinha que sempre cai em prova para tentar te confundir. Ó, quanto maior for o denominador, menor é a escala. Vamos lá no meu desenhozinho de novo aqui. Quem é o denominador? Quem é o denominador? O 1 ou 500 ou 50 mil é o denominador? O denominador é o 50 mil. Perfeito? Então, olha o que ele está dizendo. Quanto maior for o denominador, menor é a escala. Coloquei dois exemplos aqui para gente. Né? Os próprios 50 mil em relação à escala de 1 por 200 mil, a escala de 50 mil é uma escala maior do que a de 200 mil. Porque é só você dividir, amados. É só você dividir. Se você pega 1 dividido por 50 mil, né, vai dar um tamanho maior, vai dar um número maior do que 1 dividido por 200 mil. Simples. Perfeito? Então, quanto maior for o denominador, menor é a escala. Entendemos? Kennedy, não entendi muito bem não tem problema não. Porque o que você precisa verdadeiramente aplicar é essa tabelinha que eu criei aqui para você. Ó. Eu tenho aqui a escala numérica, né? Está representada na escala numérica. Eu tenho aqui o tamanho da escala, para a gente comparar. Eu tenho aqui em graus de detalhe e a área real, tá? A área real que essa escala está representando. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. Ele me dá lá 2 escalas ou 3 escalas, ou dá alguma informação lá na hora da prova. E aí ele me dá, por exemplo, aqui, 200 milhões, 200 milhões, 1 por 200 milhões numa escala, e depois ele me dá uma outra aqui de 1 por 10 milhões em uma outra escala. Então, 1 por 200 milhões e um outro 1 por 10 milhões. Primeira regra que a gente acabou de ver. Quanto maior for o denominador, menor a escala. Qual é o maior denominador aqui? 200 milhões ou 10 milhões? Qual é o maior denominador? O maior denominador é 200 milhões. Então, isso significa que a sua escala em relação aos 10 milhões é menor. Perfeito? Quanto maior for o denominador, menor é o tamanho da escala. Perfeito? Tá? E nesse caso, então, vai ser maior. Certinho? Tranquilo? Mas olha que interessante também. Quanto maior for o tamanho da escala, maior será o grau de detalhes que nós temos na representação do mapa. Na representação cartográfica. Quanto maior for o tamanho da escala, mais representação eu consigo colocar. Se eu tenho um mapa de um bairro, eu consigo colocar as casas, os prédios, eu consigo colocar as ruas, eu consigo colocar a área, o parque, eu consigo dar muitos detalhes. Por quê? Porque a escala é maior. Por quê? Porque ela tem um denominador menor. Ela está ocupando uma representatividade de uma menor área. E quanto mais é assim, maior é o grau de detalhes. Agora eu quero representar, e eu quero com mínimos detalhes, o continente africano. Eu consigo colocar as casas, se eu quero representar todo o continente africano no mapa só. Eu consigo colocar as casas, os prédios, as escolas, os hospitais. Eu não consigo. Por quê? Porque a escala
ela é menor. A escala sendo menor, isso significa o quê? Que ela tem uma representatividade de um espaço muito maior. No caso aqui, de 200 milhões de centímetros. Beleza? Então ela tem um denominador de 200 de milhões, né? Então vai ser muito difícil eu dar detalhes para ele. Por isso, no grau de detalhes, ele é menor. De boa? Tá? E a área? E aí a área, ela é bastante óbvia. Ela segue o denominador. A área segue o denominador. Simples, né? Qual é a área representada? Uai, moço, quanto maior o denominador, maior a área representada. O que eu represento mais? Qual é a maior área representada? Todo o continente africano ou Guiné-Bissau? Eu crio um mapa de Guiné-Bissau e eu crio um mapa do continente africano. Qual é a maior área representada? A maior área representada é a área do continente africano. Então, isso significa que quanto maior a escala, maior a área representada. Beleza? De boa? Show! Né? Só que o seu examinador ainda pede os cálculos com escala. Os cálculos com escala, eles são bastante simples, eles não têm segredo nenhum. Nenhum, tá? Basicamente, o que seu examinador ele vai pedir é, o que o examinador quer, até coloquei aqui. Ele vai pedir para você ou a distância real, ele vai colocar lá um textozinho e vai pedir a distância real para você, dentro do mapa. Tá? Depois, ou a distância do mapa, ele também vai pedir a distância do mapa, ou a distância do mapa, a distância no mapa. Qual é a distância no mapa? Ele também pode pedir isso para você. E ele pode pedir o denominador da escala. Qual é o denominador da escala? Ele pode pedir isso para você também. Isso em um textozinho. Kennedy, como é que eu vou conseguir achar a distância real? Como é que eu vou conseguir achar a distância no mapa? E como é que eu vou conseguir achar o denominador da escala? Muito simples. Coloquei aqui abaixo para você. Ó, distância real. Como é que eu acho a distância real? Para o examinador te pedir a distância real, ele só pode pedir a distância real para você se ele te der a distância no mapa e te der o denominador da escala. Ele vai pedir a distância real, ele vai te dar a distância do mapa e o denominador da escala. Beleza? E aí eu faço o quê? Pego a distância do mapa vezes o denominador da escala. Eu vou ter aí, como resultado, a distância real. Mole, né? Fácil. Tá? Kennedy, e se ele me pedir a distância no mapa? Para ele te pedir a distância no mapa, ele vai ter que colocar lá no texto a distância real e o denominador comum. Denominador da escala. Né? Denominador comum é o denominador da escala. Ele vai pedir isso para você. Ele vai colocar isso. Então, como é que eu chego na distância do mapa? Simples. Eu pego a distância real e divido pelo denominador da escala. Distância do mapa. Ele vai me dar qual a distância real. Ele vai colocar lá para você. Aí você vai pegar ela e vai dividir pelo denominador comum. Simples. Bastante simples isso. Tá? E o denominador da escala? Como é que eu chego no denominador da escala se ele me pedir? Se ele falar assim, eu quero que você responda qual é o denominador da escala. Ele vai ter que colocar lá no texto para você a distância real e a distância do mapa. Ele vai ter que colocar lá. E aí como é que eu faço? Eu pego a distância real e divido pela distância no mapa. Quando eu pego a distância real e divido pela distância no mapa, eu chego ao denominador da escala. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer numa pergunta de escala é perguntar o que ele está nos perguntando. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer a distância real? O examinador quer o quê? Ele quer a distância no mapa? O examinador quer o quê? Ele quer o denominador da escala? O que ele quer? Eu descobri o que ele quer? Beleza. Aí eu olho o texto e vejo as informações que ele tem. Se ele quer a distância real, ele vai me dar a distância do mapa e o denominador da escala no texto. Então, eu pego a distância do mapa vezes o denominador. Eu vou chegar na distância real. Simples. Se ele quer a distância do mapa, ok, eu já sei que ele quer a distância do mapa. Então, eu olho lá no texto. Aí, eu pego a distância real e divido pelo denominador comum, pelo denominador da escala. Beleza, fiz isso, ok, achei a distância do mapa. Não, ele quer o denominador da escala. Então, ele está pedindo o denominador da escala. Aí, eu vou lá e tá. Se ele quer o denominador da escala, como é que eu faço? Eu pego, olho o texto, eu pego a distância real e divido pela a distância do mapa. Fiz isso
eu chego ali do denominador da escala. Simples assim, beleza? Tranquilo? Ok. Só que o examinador, ele é malandro. Ele é malandro, porque esse cálculo é muito simples. Você entendeu isso? Você faz o cálculo, não tem segredo. Né? Só que ele é malandro. E ele sabe que a representatividade dos mapas são em centímetros. Se são em centímetros e a representatividade real costuma ser, no Brasil, utilizado os quilômetros. Beleza? Então, o que ele faz é tentar te confundir o cálculo de centímetro com quilômetro. Então, no mapa está em centímetros e aí ele faz uma pergunta em quilômetros. Ou ele me dá um dado em quilômetros e me faz uma pergunta em centímetros. Kennedy, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você pode usar a regra de 3, você sabe, tal, mas não me interessa. Porque existe uma regra muito simples, que é o quê? A diferença de centímetros para quilômetros são 5 zeros. Simples. Se ele está transformando quilômetros em centímetros, eu acrescento 5 zeros. Se ele está transformando centímetros em quilômetros, eu tiro 5 zeros. Entendeu? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Pronto? Beleza. Com essas informações e com esse meu material em mãos, o mais importante nesse caso é o material em mãos, você precisa começar a treinar todas essas informações e exercícios. Eu trouxe aqui alguns para a gente começar a treinar esses elementos, tá? Mas quanto mais você treinar, mais isso vai ficar na sua prova. Isso aqui não é um conhecimento estrutural, né? Isso aqui é um conhecimento prático. Quanto mais você usa, mais você tem a chance de acertar na hora da prova, beleza? Como é que a gente faz isso? Com exercícios. Olha lá, ele começa assim, ó. Algumas questões que eu trouxe aqui. Entre os diversos elementos que compõem o mapa, encontra-se a escala. Tá, pergunta de escala. Ela pode ser definida como a proporção existente entre as distâncias lineares representadas no papel e a existente na superfície real. Ok. No caso, as escalas numéricas, então ele vem aqui com escala numérica. A representação é feita por meio de uma fração, uma fração mesmo, em que o numerador indica a distância medida no mapa. O numerador indica a distância medida no mapa. O que é o numerador? O numerador, aqui ó, o 1, volta lá, indica a distância medida no mapa. Então é a distância do mapa, a distância de 1 centímetro lá do mapa, beleza? Enquanto o denominador, informa a distância real. Então aqui, denominador, os 50 mil é o nosso denominador, nesse caso aqui os 200 mil é o nosso denominador, nesse caso aqui os nossos 200 milhões é o denominador, né? No nosso caso aqui os 10 milhões é o denominador, beleza? Então ele está dizendo, denominador informa a distância real. Partindo disso, assinale a alternativa cuja escala indica um maior detalhamento na área de representada. Olha o que ele está me perguntando. Ele quer saber, entre essas escalas aqui, qual é a que tem maior... Vou apagar aqui. Olha o que ele quer. Ele quer saber a que tem maior detalhamento. Maior detalhamento. Qual dessas eu consigo ter mais detalhes no mapa? Tabelinha te ajuda. Grau de detalhes. Quanto menor a escala for, menor é o grau de detalhes. Então isso significa que quanto maior a escala for, maior é o grau de detalhes. E como eu sei qual é a maior escala? Simples. A maior escala é sempre aquela que tem o menor denominador. Tá bem aqui. Quanto maior for o denominador, menor é a escala. Perfeito? Então, a maior escala é aquela que tem o menor denominador.
Então é muito simples para eu saber qual é o grau de detalhamento dessa questão. Qual é que tem maior detalhamento nessa questão? Aquela que tem menor denominador. E a que tem menor denominador, qual é delas? Obviamente, a de 10 mil. A de 10 mil, eu consigo colocar muito mais detalhes nesse mapa, que representa 10 mil centímetros por centímetro no mapa. Cada centímetro no mapa representa 10 mil centímetros. Eu consigo colocar muito mais detalhes nesse mapa do que no de 4 milhões. Perfeito? Então, neste caso, quanto menor for o denominador, maior detalhe ele tem. Simples. Beleza? Vamos à próxima. Ó, a distância entre a cidade mineira de Belo Horizonte e Monte Claros em um mapa representado em escala. Aí ele me dá uma escala aqui. De 1 por 7 milhões. Isso, 1 por 7 milhões. Então é 1 centímetro no mapa representando 7 milhões de centímetros na área real. É de 6,5 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente. O que ele está querendo? O que ele está querendo? A distância real entre essas duas cidades. O que ele quer é a distância real entre essas duas cidades. Distância real, Kennedy? Ó. Distância real. Como é que eu chego na distância real? Distância do mapa vezes o denominador da escala. Vamos lá? Distância no mapa, 6,5 centímetros, vezes o denominador, 7 milhões de centímetros. 6,5 vezes 7 milhões, faz essa multiplicação aí. Faz aí. Fez? Vai dar o quê? 455 milhões de centímetros. Beleza? Só que a pergunta, ele quer quilômetros. Quando ele me dá esses quilômetros, o que eu faço? Eu reduzo os zeros. Aí eu vou reduzir os 5 zeros, que vai dar exatamente 455 milhões. Reduzo os 5 zeros, que vai dar isso. Kennedy, mas eu reduzi o 5 e ficou faltando 1, deu 4 aqui na verdade. É porque esse zero que ele colocou aqui, vou até apagar porque eu tampei. Ó, esse zero que ele coloca aqui na resposta vem depois da vírgula. Esse zero não significa nada no número. Não é? É só para te confundir. 455,0 km é a mesma coisa, exatamente igual que 455 km. Não muda nada. Então, por isso, ele colocou só para te confundir. Porque o examinador sabe que os professores dão essa regrinha para fazer essa separação. Então, ele coloca esse zerozinho aqui só para confundir o candidato que só faz o cálculo e não pensa que 455,0 km é a mesma coisa que 455 km. Beleza? Então, é a letra D aqui a resposta dessa questão. Bastante simples. Né? Vendo? É só treinar. Pega o material, pega as questões e vai treinando que tá tudo certo. Ó. Sobre escalas cartográficas, leia a afirmativa abaixo. Tá, então vamos lá. São várias perguntas, vamos lá. Existem 2 tipos de escala cartográfica. Ok, a numérica e a geográfica. Geográfica? Existe a numérica e a gráfica. Não é geográfica. Errado. Errado. 2. Na escala de 1 por 5.000, podemos visualizar mais detalhes do que na escala de 1 por 500.000. Portanto, a primeira é mais adequada para apresentar grandes superfícies terrestres, como, por exemplo, uma região ou país. Olha o que ele está falando. A escala de 1 por 5 pode visualizar mais detalhes que de 1 por 500. Isso é verdade. Essa parte é verdade. 1 por 5 pode ter mais detalhes apresentados do que 1 por 500. Por quê? Porque ele está representando uma menor área. Se ele está representando uma menor área, mais detalhes eu consigo colocar naquela representatividade. Isso é verdade. Só que ele vai dizer, portanto, a primeira, a 1 por 5.000, é mais adequada para representar grandes superfícies terrestres. Aí não.
né? Grandes superfícies terrestres, eu preciso de escalas maiores. Eu preciso de denominadores de escalas maiores. Beleza? Então, se eu preciso de denominadores maiores, é a de 500 mil é mais adequada do que a de 5 mil para representar grandes áreas. Sendo assim, a 2 está errado. A 2 está errado. Você consegue responder isso também usando essa tabelinha aqui. Tenta aí para ver se você não chega. Tá? Tenta aí. Ó. 3. Em um mapa de escala 1 por 2 milhões, a distância gráfica de 3 centímetros entre dois pontos em linha reta corresponde a uma distância real de 60 quilômetros. Beleza. Aqui é simples, né? Vamos lá. Primeiro eu tenho que procurar o que ele está querendo. O que ele está querendo é a distância real. É isso que ele está querendo. Ele já me deu, inclusive, o resultado. Ele está dizendo essa distância real é a distância real do mapa. Por quê? Porque a escala do mapa é de 2, né? O denominador é de 2 milhões. E a representação gráfica é de 3 centímetros. Ele está me dando isso. A escala do mapa, no mapa, é de 3 centímetros. Então, ele está falando que a distância real é de 60 quilômetros. Como é que eu calculo? Olha lá, distância real. Vamos voltar aqui, distância real. Distância no mapa versus denominador da escala. Qual é a distância no mapa? 3, né? 3 centímetros é a distância no mapa, 3 centímetros. Vezes 2 milhões. Né? 3 vezes 2 milhões, essa é fácil, não precisa nem de calculadora, dá 6 milhões. 6 milhões você tira 5 zeros, vai dar 60. Por quê? Porque ele me deu o resultado em centímetros e agora, mais a pergunta, a resposta está em quilômetros. Tirei isso, vai dar 60. Então, vai dar 60 quilômetros, sendo assim, a 3 está correta, corretíssima aí. 4. A escala de 1 por 500, muito utilizada na construção. Vou colocar aqui um. A escala de 1 por 500, muito utilizada na construção de plantas urbanas. Ó, plantas urbanas é uma área menor. Por isso, 1 por 500, beleza? Vai representar uma área menor. Vai dizer, é maior do que a escala de 1 por 1 milhão, que é utilizada, por exemplo, para representar um continente ou mesmo o mundo. Beleza? O que ele está dizendo é que a escala de 1 por 500 é maior do que a 1 por milhão. Se eu pego 1 dividido por 500, vai dar um número maior do que 1 dividido por 1 milhão. Então, a escala é maior. Novamente, vamos lá. Quanto maior for o denominador, menor é a escala. Então, isso significa que 50, a escala vai ser maior do que a de 200 mil. Então, significa que 500, a escala vai ser maior do que de 1 milhão. Da mesma forma aqui na tabela. Né? A de 500, que estaria aqui embaixo, vai ser maior do que a de 1 milhão, que estaria aqui em cima, que vai ser menor. Perfeito? Então, o item está correto. Se eu pego 1 divido por 500, vai dar um número maior. Por isso, a escala é maior do que de 1 milhão. Vai dar um número maior do que de 1 milhão. Sendo assim, a 4 está certíssimo, sem maior nem por. Divide aí, 1 por 500 e depois divide 1 por 1 milhão. E vê qual é o número maior que dá. Obviamente, o número maior que vai dar é 1 dividido por 500, ou seja, neste caso, a escala é maior. A 4 está corretíssima, corretíssima. Sim, então deu 3 e 4 correta, não é isso? 3 e 4, ok. E a última fala assim. E aí você pega exercícios aí e vai respondendo sobre escala, tá? Pega meu material, pega a tabelinha, pega no e vai fazendo essas brincadeiras que tá no material lá na teoria. Vai fazendo que você vai acertar. É simples assim. O que não pode é ir para a prova sem ter denominado o que o examinador está querendo. E aí você tem chance de errar, tá? É simples assim.
Beleza, a 4 fala assim, a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico. Ok, pode ser gráfico ou numérico. A escala numérica corresponde à escala gráfica. Apresentada é... Ele está fazendo uma comparação aqui. Ele quer transformar a escala gráfica em escala numérica. Ele me dá aqui, e está de graça essa pergunta, essa questão. Ele me deu uma escala gráfica em quilômetros. Em quilômetros. Cada espaçozinho desse aqui maior representa, então, 615 quilômetros. É 1 centímetro, né? Cada um desse aqui é 1 centímetro e representa 615 quilômetros. Mas aqui o cálculo é muito simples. Basicamente, ele quer que eu transforme essa escala em quilômetros na gráfica em numérica. E ele me dá quilômetros e eu tenho que transformar a numérica, que é em centímetros. E como é que eu faço isso? É só acrescentar 5 zeros. Então, eu pego aqui e coloco o 5 zero, aqui, ó, bem aqui, o 5 zero, que vai dar aí 184.500.000 centímetros. Sendo assim, é a letra A resposta da 4. Beleza? Vai brincando, vai respondendo o exercício, vai fazendo aí essas brincadeiras, vai tentando identificar sempre a distância real, a distância do mapa, o denominador na escala, né? E vai tentando aplicar essa tabelinha aqui, entendendo ela bem, e vai lembrando também que existe 2 tipos de escala, a numérica e a gráfica, que aí vai dar tudo certo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.